Olha o nível que chegou o Brasil. Estão querendo criminalizar e desmonetizar conteúdos de desenvolvimento pessoal masculino. Esse projeto de lei, feito pela deputada Erika Hilton, surge disfarçado de moralidade e proteção, mas na prática vem embalado de censura e com uma mensagem clara. Vamos decidir o que pode e o que não pode ser dito. O mais engraçado é que esse indivíduo votou contra a redução de penas para crimes hediondos. Ou seja, essa deputada passou a mão na cabeça de estupradores e feministas. Olha só a prioridade. Para Erika Hilton, um vídeo no TikTok, um Reels no Instagram é mais nocivo do que um crime real, com vítima real e danos reais. Imagina só, uma vítima de um crime tão cruel como esse ver que uma pessoa está mais preocupada em combater edits de Instagram do que de fato punir o seu verdadeiro agressor. Isso é uma humilhação total contra as mulheres, contra as vítimas desses crimes cruéis e com toda a sociedade. Deixa de punir criminosos para perseguir adolescentes que postam Reels no Instagram. Isso acontece porque, na realidade, esses deputados estão pouco se lixando para as mulheres. Eles perceberam que criar leis, cotas e outras políticas que tratam a mulher como coitadinha e vítima dá retorno. No final, trata-se apenas de manipulação de massas e controle. Hoje, o alvo são os criadores de conteúdo masculino. Amanhã pode ser qualquer um que pense fora da cartilha. Porque um deputado quer decidir o que homens podem consumir, aprender e monetizar na internet. E mais do que isso, quem deu a um político o poder de definir o que é aceitável ou não dentro de um debate público? Esse projeto da Erika Hilton fala de conteúdos classificados como misóginos ou problemáticos. E aí que está o problema: quando você usa critérios amplos e subjetivos, qualquer coisa pode ser considerado misoginia. No discurso oficial, a justificativa é proteger mulheres, mas quando a gente sai do discurso e entra em fatos, a história começa a ruir. Porque não estamos falando de remover conteúdos criminosos, isso já existe e está previsto em lei. Estamos falando de censurar produtores de conteúdos com base em critérios ideológicos. E é aqui que entra a primeira contradição gritante. Os mesmos políticos que se dizem defensores da liberdade, da diversidade de ideias e da pluralidade, agora defendem que um segmento específico da sociedade, homens que consomem conteúdo de desenvolvimento pessoal, devem ser censurados. Porque a prioridade é calar quem fala com homens e não endurecer leis contra criminosos reais. Porque o foco é controlar conteúdo e não enfrentar a violência concreta. A verdade é que quando um político começa a decidir o que você pode ouvir, o que você pode aprender e como sustentar o seu trabalho, o problema já não é mais sobre gênero, é sobre poder. Para entender o que realmente está acontecendo, a gente precisa sair do campo emocional e entrar no campo documental. Política não se analisa com intenção declarada, se analisa por projeto apresentado, voto registrado e consequência prática. E é exatamente aí que as contradições começam a aparecer. A deputada federal Erika Hilton se tornou uma das principais vozes no Congresso defendendo a restrição de monetização de conteúdo de desenvolvimento pessoal masculino, sob o argumento de que esse tipo de material alimenta violência e preconceito contra as mulheres. O discurso é sempre envolvido com palavras bonitas, responsabilidade social, proteção, combate ao ódio. Até aqui tudo parece moralmente aceitável. Se não fosse por um detalhe essencial, o texto e a lógica dessas propostas não são objetivos, são interpretativos. Quando um projeto não define claramente o que é misoginia, conteúdo de ódio, conteúdo nocivo ou problemático, ele entrega poder demais a quem interpreta. E na prática, quem interpreta não é apenas um juiz analisando cada caso, mas também plataformas, algoritmos e comissões pressionadas politicamente. Isso cria um cenário onde o conteúdo não precisa ser ilegal para ser punido, basta ser inconveniente. E aqui que está um dos pontos mais importantes: conteúdo de desenvolvimento pessoal masculino virou um novo alvo político. Porque esse tipo de conteúdo te faz crescer, questiona narrativas, incentiva a autonomia masculina e tira homens da dependência emocional e ideológica que muitos grupos políticos consideram útil manter o homem lá. E agora que entra a parte que desmonta esse discurso de proteção. Enquanto existe esse esforço ativo para regular fala, monetização e alcance de criadores, os mesmos partidos políticos votam contra o endurecimento de penas para crimes violentos, inclusive de crimes contra as mulheres. Projetos que buscavam aumentar penas, dificultar progressão de regime ou endurecer penas para criminosos reincidentes receberam resistência por esses partidos. Percebe a inversão? Para o conteúdo que desenvolve homens, a resposta é punição, bloqueio financeiro, corte de alcance, controle. Para criminosos reais, a resposta
resposta é relativação, debate estrutural e cautela. Isso escancara uma contradição brutal. O foco não está na consequência real do crime, mas no controle simbólico do discurso. É mais fácil e politicamente seguro calar quem fala do que enfrentar o problema concreto de violência contra as mulheres, porque isso é impopular entre certos grupos ideológicos, tem que endurecer penas para bandidos, e esses partidos protegem bandidos. E esse é o ponto-chave: seletividade. Essas propostas nunca miram em conteúdo extremista de forma ampla e imparcial. Elas miram em um espectro muito específico. Esses discursos misândricos, feministas, coisas pesadas carregadas de ódio, raramente entram no radar. Já há conteúdos que falam de limites, responsabilidade, escolhas ruins em relacionamentos e consequências emocionais para homens, passam a ser tratados como ameaça social. Isso faz parte de uma engenharia social que busca criminalizar o homem pela sua própria existência. Quando o Estado começa a decidir quais narrativas podem gerar e quais devem ser sufocadas, ele mostra claramente que existe uma censura sendo implantada. E isso cria um precedente perigosíssimo, porque hoje o alvo é o conteúdo masculino, amanhã pode ser qualquer outro grupo que questione o sistema. Se a preocupação realmente fosse proteger as mulheres, por que a prioridade não é endurecer leis contra criminosos, e sim calar influenciadores, quem produz conteúdo masculino? A essa altura já fica claro que o debate não é sobre proteger ninguém, é sobre quem controla a narrativa. Porque quando você observa o conjunto, projeto, discurso e prioridade, a resposta fica evidente. O problema não é o crime, é o homem consciente. Quando um político decide que determinado tipo de conteúdo não pode ser monetizado, ele não está só interferindo no mercado digital, ele está decidindo quais ideias merecem morrer e quais merecem sobreviver. E isso é extremamente grave. Não estamos falando de retirar conteúdo ilegal do ar, conteúdo criminoso. E isso já é retirado sem nenhuma discussão. Estamos falando de punir economicamente ideias, sem nenhuma sentença, sem contraditório e sem nenhum critério objetivo. Se você ainda não entendeu, o cenário é basicamente o seguinte: eles querem que o homem seja constantemente reeducado, contido, vigiado e, se necessário, silenciado. Onde falar de limite, escolhas ruins, responsabilidade emocional ou padrões de relacionamentos passa a ser rotulado como um discurso perigoso. Não porque incentiva a violência, mas porque desestimula a dependência. E dependência é capital político. Aqui que entra o ponto que muita gente ignora. Homens perdidos são mais fáceis de controlar. Homens fragilizados emocionalmente, culpados por existir, com medo de falar e sem nenhuma referência, passam a ser massa perfeita de manobra. E qualquer conteúdo que rompa esse ciclo vira ameaça. E é por isso que o ataque não é direto, mas sim financeiro, porque não proíbe diretamente, se desmonetiza, se torna inviável. E a mensagem é clara: você pode até falar, desde que não lucre com isso. Isso cria um efeito cascata, onde apenas grandes veículos, grandes plataformas e grandes influenciadores alinhados com a narrativa sobrevivam. O resto desaparece. E o mais irônico disso tudo é que esse tipo de controle costuma vir embalado de discurso de diversidade, mas diversidade só se forem com as ideias dele, porque qualquer outra ideia que incomode e que desafie a narrativa dominante será combatida. Quando só um lado pode falar, lucrar, ter alcance e ser compartilhado, não existe diversidade, existe hegemonia. É mais fácil controlar quem fala do que enfrentar o crime real. É mais seguro politicamente punir ideias do que enfrentar realidades duras. Quando um deputado usa o aparato do Estado para decidir o que homens podem consumir, aprender e monetizar, isso deixa de ser um debate sobre gênero e passa a ser um debate sobre autoritarismo. Depois de tudo que foi exposto aqui, a conclusão é inevitável. Isso nunca foi sobre proteger as mulheres, mas sim sobre controlar discurso, renda e comportamento. Quando o Estado decide quem pode monetizar ideias e quem deve ser sufocado financeiramente, a democracia vira só uma fachada. Hoje, o alvo são os criadores de conteúdo de desenvolvimento pessoal masculino. Amanhã pode ser qualquer outro grupo que não se alinhe ao roteiro central. O poder raramente para no primeiro teste, ele avança quando percebe o silêncio. A pergunta que todo homem precisa se fazer é simples: se você aceita que um político decida o que você pode ouvir, aprender e sustentar, o que exatamente sobra da sua liberdade? Porque quando alguém escolhe por você, o próximo passo nunca vem com aviso. Se você não aceita que o Estado dite o que homens podem ou não consumir, monetizar e compartilhar, deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal.